18. Guia de Saúde. Oferecimento Centro Goiano de Transplante Capilar, RT Dr. Kleber Stuck, CRMGO 13502, RQE 6897. Guia de Saúde no ar. Hoje a gente conversa sobre Agosto Branco, que é uma campanha que chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pulmão, uma das doenças que mais mata no Brasil e também no mundo. Entre os homens é o terceiro tipo de câncer mais comum e entre as mulheres o quarto. Isso segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje recebemos aqui para esse bate-papo o médico cirurgião oncológico Frederico Monteiro. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Zé. Bom dia, Daniela. Estou aqui disponível para responder as perguntas e os questionamentos de vocês. Bom dia. E o doutor fica com a gente até bem ali próximo de 11 horas da manhã. Portanto, ouvinte, você é convidado para participar dessa conversa. 996870065. Esse é o nosso WhatsApp. Se preferir, pode ligar na nossa redação. 3529... Gente, esqueci. O ao vivo é ótimo. 3250 1429. 3250 1429. Esse é o telefone da nossa redação. Liga lá, conversa com a Débora Marques e ela vai anotar a sua dúvida, ela manda aqui pra gente e o doutor Frederico tira a sua dúvida ao vivo. Daniela ficou vermelhinha, ouvinte. Gente, o ao vivo é ótimo, né? A cabeça da apresentadora. Acontece. Doutor, até trouxe um dado aqui que o câncer de pulmão está entre as doenças que mais mata, não só no Brasil, como também no mundo. Se trata realmente de uma doença talvez muito agressiva, não sei se essa é a palavra? Vamos colocar que ela é uma doença agressiva quando ela é diagnosticada, porque o câncer de pulmão, ele, na maioria das vezes, quando é diagnosticado, ele é diagnosticado numa fase muito mais avançada, onde a gente tem uma limitação de tratamentos para a gente poder fazer para essa doença. Então, nesse sentido, ela é uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade, porque na maioria dos casos a gente consegue descobrir a doença numa fase um pouco mais avançada, com a limitação de recursos para tratamento. A agressividade, sim, o câncer de pulmão ele é agressivo, e alguns tipos específicos são bem agressivos, com a progressão muito rápida, mas na maioria das vezes o que a gente orienta sempre é o diagnóstico precoce, ficar de olho com a sua saúde para a gente poder diagnosticar e tratar num tempo hábil. E aí, quando a gente fala das causas, doutor, para começar, quais seriam ali as principais causas do câncer de pulmão? A principal causa do câncer de pulmão hoje é o tabagismo. Então, o cigarro ele é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão. A gente tem outras causas que são menos comuns, mas estão relacionadas, como exposição a radônio, exposição à biomassa vegetal, a queima dessa biomassa vegetal, o famoso fogão a lenha, né? Queima de fogão a lenha, exposição a asbesto. Aqui em Goiás a gente tem uma cidade, né, que é Minaçu, que tinha a mina de amianto, né? Então a exposição a esse tipo de composto aumenta a chance de ter câncer de pulmão. Falando do tabagismo especificamente, não existe tempo, né? Qualquer período que a pessoa fumou, isso pode já aumentar a chance dela desenvolver uma doença como essa. O câncer de pulmão relacionado ao tabagismo, ele está muito relacionado com a intensidade do tabagismo. Tanto com o número de cigarros fumados durante o dia, por exemplo, e com o tempo de tabaco. Quanto maior for esse número, maior a chance da pessoa ter um câncer de pulmão. Quanto maior for o contato do pulmão, né, das células do pulmão com o cigarro, maior a chance dele ter um câncer de pulmão. E essa relação, por exemplo, se você vai perguntar para mim, a pessoa vai fumar hoje, daqui 3 dias ela vai ter um câncer de pulmão? Não é bem assim. Geralmente a relação entre o tabagismo e o desenvolvimento de um câncer de pulmão, ela gira em torno de 10 a 15 anos. Então você precisa ter uma exposição muito acentuada e muito prolongada para você desenvolver um câncer de pulmão.
E o senhor falou desse tempo, então tem uma faixa etária que é mais comum que as pessoas tenham o câncer de pulmão, quem é acostumado a fumar, né, por muito tempo? Sim, sim. Geralmente a nossa faixa etária que a gente atende mais são pessoas que são idosas, ou estão começando os 60 anos, né, rompendo os 60 anos, e elas têm um hábito de tabaco bem pregresso. Então eu costumo falar nas minhas consultas, perguntar quando que o paciente começou a fumar. Geralmente ele começa a fumar ali entre os seus 9, 12 anos, principalmente o pessoal mais antigo, né? E tem sempre dois motivos, o que é interessante, né? Ou eles começam a fumar para acender o cigarro da mãe e do pai na fazenda, ou começa a fumar para espantar os mosquitos na roça. Isso é muito interessante. E o senhor falou dos mais antigos, aí me trouxe um ponto aqui bem importante. Hoje em dia, doutor, a gente tem a questão dos mais jovens, ali, adolescentes também, com os chamados vapes, né? Que acham que tem aqueles gostinhos que são mais agradáveis e acham que aquilo não vai causar nenhum dano. Queria saber do senhor o quanto isso a longo prazo pode trazer problemas, inclusive câncer de pulmão também, porque quando a gente fala do tabagismo ali, tem muitas pessoas que só pensam naquele cigarro tradicional ali, que hoje em dia é até meio fora de moda, né, digamos assim. Na minha opinião, o cigarro eletrônico, ou vape, né, vai ser um grande ponto de discussão em termos de saúde pública nos próximos 10, 15 anos. Por quê? Porque a gente está aumentando o consumo dessa substância. Tem um dado que é alarmante, que cerca de 20% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos já experimentaram o vape pelo menos uma vez na vida no Brasil. Então isso é importante. E importante por quê? O vape, ou cigarro eletrônico, ele, na sua composição, ele é basicamente uma aspersão, uma queima de nicotina. Então é basicamente nicotina. Então você pega essa nicotina direto e leva para o seu pulmão, para a sua corrente sanguínea. Na sua corrente sanguínea, a nicotina ela vai viciar bastante, e hoje a composição dos novos cigarros eletrônicos ela é composta de sais de nicotina que tem um potencial de adição 10 vezes maior do que a nicotina normal. Então a gente tem hoje crianças de 16, 18 anos viciadas em cigarro eletrônico. Para você poder volatilizar essa nicotina, você utiliza algumas substâncias, como o propileno glicol e o glicerol. E quando essas substâncias elas são aquecidas, elas quebram em formaldeído, que é o formol. E o formol ele é cancerígeno. Então a gente sabe que você inalando o cigarro eletrônico, você está inalando substâncias cancerígenas. E o mal hoje que a gente tem evidenciado do cigarro eletrônico é essa grande concentração de nicotina no sangue, que vai aumentar a pressão arterial das pessoas, vai aumentar o fluxo sanguíneo e os batimentos cardíacos. Isso a longo prazo, você vai aumentar o índice de doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, AVC, e não só isso. O cheirinho do cigarro eletrônico, que é cheirinho de creme brulee, menta, morango, para você ter esse cheiro, você precisa ter um óleo para carregar isso daí para dentro do pulmão. E a deposição crônica desse óleo dentro do pulmão, ela provoca uma destruição acentuada do parênquima pulmonar. Em alguns casos, a gente vê pessoas jovens com o pulmão completamente inflamado e destruído, literalmente fibrosado por causa do cigarro eletrônico, tendo que entrar na fila do transplante de pulmão. Eu fico tão em choque diante do que o senhor acaba de explicar aqui pra gente, porque é uma bomba. E é muito naturalizado, né? Muito. Assim, como se fosse bom e normal ali. Principalmente essa última explicação que o senhor trouxe, a questão do óleo, outras substâncias que fazem mal, e tá cada vez comum, doutor, a gente pode falar disso, pessoas com o pulmão completamente destruído, muito provavelmente por conta do cigarro eletrônico? Sim.
é cada vez mais comum você pegar casos em que pessoas que usam cigarro eletrônico têm um comprometimento pulmonar irreversível por causa do uso desse dispositivo. E tem um ponto muito importante, doutor, que é o seguinte: tem pessoas que fumam que acabam falando assim, eu fumo, mas eu não trago. Mas a fumaça a pessoa está inalando aquela fumaça. Há alguma diferença tragar, não tragar? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Essa é um ponto de questionamento, né? Porque se a pessoa fuma, mas não traga, ela está levando esse tabaco, alcatrão, essas substâncias cancerígenas para a boca, né? Então você vai aumentar a chance também de ter um câncer de cabeça e pescoço, um câncer de boca, de laringe. Mas querendo ou não, um pouquinho entra para dentro do pulmão e a pessoa, para continuar fumando, ela precisa sentir a absorção dessa nicotina e ela vicia, né? Então você aumenta o uso dessa substância por causa do vício. Bem não faz, eu acho que esse é o ponto, né? Bem não faz, então, portanto, o melhor, se a gente está falando de hábitos saudáveis aqui, é que você não faça uso desse tipo de substância. Agora são 10 horas e 29 minutos, a gente está recebendo aqui no Guia de Saúde o médico cirurgião oncológico, chefe do Serviço de Oncologia Torácica do Hospital Araújo Jorge, Frederico Monteiro. A gente está falando aqui sobre Agosto Branco, uma campanha que chama a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Você pode participar mandando a sua pergunta no 996870065 ou ligar no 3250-1429. Vamos fazer uma pausa bem rápida no Guia de Saúde, tem intervalo, repórter CBN, já voltamos com o próximo bloco 10h35 aqui de conversa com... Guia de Saúde. Estamos de volta com o Guia de Saúde. Hoje a gente recebe o Dr. Frederico Monteiro, cirurgião oncológico e chefe do Serviço de Oncologia Torácica do Hospital Araújo Jorge. Doutor, queria conhecer também mais desse órgão, pulmão. Quais são as características? É um órgão importante, sabemos, mas em relação à fragilidade dele, é um órgão, por exemplo, muita gente pode ter dúvida que regenera, uma vez que existe uma lesão, é possível recuperar ou não? O pulmão é um órgão vital, né? A gente precisa dele para a gente poder respirar, né? Lá no pulmão que acontece a troca gasosa, né? Que a gente inspira o oxigênio e expira o gás carbônico, que é responsável pela uma miríade de processos metabólicos no nosso organismo. Do ponto de vista de resistência, a gente pode dizer que o nosso pulmão ele é bem resistente. Então, a gente respira o ar várias vezes por dia, com impurezas, com bactérias, com vírus, e ele consegue aguentar muito bem. Do ponto de vista de regeneração, quando a gente faz uma cirurgia, o paciente sempre tem essa dúvida se o pulmão vai regenerar. O pulmão não regenera, ele não volta aquele órgão, ele não volta aquele pedaço que tirou. O que acontece é que as outras partes do pulmão que ficam, elas aumentam, e a gente tem uma palavra médica para isso, chama vicariação, eles vicariam e eles começam a ocupar as partes que foram retiradas, por exemplo, ou as partes que foram afetadas por um processo inflamatório, infeccioso ou tumoral. Então, o pulmão tem esse alto grau de adaptação, seja do ponto de vista de resistência a patógenos e exposição a poeiras e poluição, quanto do ponto de vista cirúrgico, que você tem uma readaptação desse órgão. A gente tem perguntas de ouvintes aqui pro Dr. Frederico. Pergunta do Arnaldo é o seguinte, ele conta pra gente que ele tem 55 anos e que fuma desde 97. Aí ele diz aqui se é hora de parar, diz que não sente, acho que ele quis dizer que não sente nada por enquanto, ainda não tá sentindo nenhum sintoma, doutor. Essa é uma pergunta excelente, ela tem várias camadas, né? A primeira camada é a do ponto de vista de não sentir nada, né? Não é porque a pessoa não sente nada que ela não pode ter um câncer de pulmão ou um nódulo suspeito. Por quê? Geralmente o câncer de pulmão, ele não dá sintomas quando ele está no início. Ele
vai crescendo devagarzinho, você nem percebe. Vai perceber, às vezes, quando faz um exame por algum outro motivo e aparece lá, tem um nódulo suspeito. Mas aí, quando ele começa a dar sintomas, o principal sintoma é a tosse. E qual fumante que não tosse? Todo fumante tosse. Então, esse sintoma de tosse, ele é um sintoma que o fumante, ele vai deixando para o lado, vai deixando de lado. Ah, eu tô tossindo, mas é por causa do cigarro, mas às vezes é um câncer que está ali crescendo. E aí, quando que ele preocupa? Quando ele começa a ter uma dor muito forte, falta de ar ou começa a escarrar sangue, que são sinais indiretos de que a doença já está bem avançada. Então, não sentir nada não quer dizer que você não tenha que se preocupar com isso. Um outro ponto importante salientar é que esse ouvinte, a gente calculou, ele tem mais ou menos 27 anos de tabagismo. E hoje a gente sabe que por estudos mundiais, a gente tem uma necessidade de fazer um rastreio. O que é rastreio? É você fazer exames para identificar um câncer num tumor, um câncer numa situação mais precoce. Então hoje, o que a gente tem de consenso brasileiro hoje é que se a pessoa fuma um maço de cigarro por dia por pelo menos 20 anos... e ela tem entre 50 e 80 anos, ela tem indicação de fazer uma tomografia de tórax por ano. Para quê? Para descobrir um câncer numa fase inicial. Então ela vai fazendo essa tomografia e em algum momento da vida dela, né, ela vai apresentar esse nódulo e a gente descobre esse nódulo numa fase inicial, numa fase em que a cura é potencial. Então, se você fumar mais de um maço de cigarro por dia por 20 anos ou mais, acima de 20 anos, você tem indicação de fazer pelo menos uma tomografia dia por ano para fazer esse rastreamento de câncer de pulmão. Vai te salvar, salva vidas, né? A gente tem dados hoje que salva 20% em comparação às pessoas que só fazem raio-x. Além desse, o senhor disse da questão dos fumantes, existem outros grupos também que podem fazer algum tipo de, eu não diria rastreio, talvez outro tipo de acompanhamento, como método de prevenção, doutor, já que é um câncer que não dá muitos sintomas no início? Esse é um tema que a gente está discutindo muito em revistas médicas, sociedades de oncologia do mundo inteiro, que é quando fazer e para quem fazer esse rastreio para o câncer de pulmão. Hoje, o que a gente tem de consolidado do ponto de vista de dado científico é o rastreio para pessoas que fumam. São os dados que eu passei previamente. Mas existe hoje uma discussão para você ampliar esse rastreamento para algumas pessoas que vivam em cidades onde o índice de poluição ele é muito acentuado. Tem um estudo de Taiwan que fala que mesmo a pessoa não fumando, eles fizeram tomografia de baixa dose nessas pessoas e eles conseguiram benefício de rastreamento dessas pessoas, ou seja, mesmo não fumando, se você está sendo submetido a uma poluição atmosférica muito intensa, você pode ter um câncer de pulmão e você pode ter benefício de descobrir esse câncer de pulmão fazendo esse rastreamento na fase inicial, né, fazendo esse rastreamento mesmo não fumante, não sendo fumante. Porém, isso não está a gente ainda não tem evidência científica para recomendar isso para as pessoas. Então a recomendação hoje, inclusive a recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, é as pessoas que fumam mais de 20 anos, um maço de cigarro por dia, ou que já tenha parado há menos de 15 anos e tem entre 50 e 80 anos, tem indicação de fazer esse rastreamento com a tomografia anual. Vamos para mais um intervalo aqui dentro do Guia de Saúde, 10 horas e 40. Guia de Saúde. Estamos de volta com o Guia de Saúde, já com participação dos nossos ouvintes. Joana, do setor Urias Magalhães, doutor, ela pergunta se o câncer de pulmão pode ter origem genética ou familiar, mesmo em quem nunca fumou.
Sim, a gente conversou mais cedo que 80% dos cânceres de pulmão, eles não estão relacionados, eles estão relacionados ao consumo do cigarro, mas 20% aparecem em pessoas que nunca fumaram. E muitos desses pacientes têm um forte componente genético. Então, e qual que é a população geralmente acometida por esse câncer que, entre aspas, é genético? Geralmente são mulheres jovens que nunca fumaram, que estão saindo da menopausa. Então, geralmente, esse é o público que tem um câncer de pulmão não relacionado ao tabagismo. Só aproveitando o gancho, o senhor também falou mais cedo a questão do fogão a lenha. Existem recomendações para talvez levar mais segurança para essas pessoas que utilizam ainda o fogão a lenha, ou o certo seria eliminar de casa? Evitar ao máximo, né? Eliminar, você sabe que eliminar é muito complicado, né? Assim, tem pessoas existem questões sociais questão também. social para isso, né? Os dados que a gente tem em relação à queima da biomassa vegetal, eles vêm basicamente da China, né? Onde tem uma grande quantidade de pessoas que fazem uso da queima de biomassa vegetal para poder fazer seus alimentos, né? E a gente transpõe esses dados aqui para a nossa realidade e a gente tem casos de pessoas que nunca fumaram, mas tiveram um contato muito importante com o fogão a lenha que desenvolveram câncer de pulmão. Então esse sim é um fator de risco. Doutor, agora a gente falou das causas, agora falando de tratamentos, né? Uma vez que a pessoa foi diagnosticada ali com câncer de pulmão, queria entender como estão esses tratamentos, como eles funcionam. Pergunto como estão no sentido tecnológico mesmo, se a gente já tem avanços. O tratamento de câncer de pulmão, ele mudou muito de 10 anos para cá. E mudou mais ainda de 5 anos para cá. Então, a gente geralmente divide o câncer de pulmão em estágios, de 1 a 4, sendo 1 mais precoce e o 4 é o mais avançado. Geralmente nos estágios mais iniciais, a gente opera, a indicação é fazer cirurgia. Então, o que a gente tem de novo? É mudar a técnica cirúrgica. Então, a gente tem algumas técnicas cirúrgicas diferentes que podem ajudar a preservar o pulmão, mantendo o mesmo benefício oncológico e a forma de como você opera. Então, aquela cirurgia de abrir o peito para fazer literalmente entrar entre as costelas para fazer a cirurgia de câncer de pulmão, isso vem mudando, porque agora a gente consegue agregar procedimentos minimamente invasivos, seja a cirurgia por vídeo, seja uma cirurgia robótica. Então isso aí tem impactado no tratamento dos cânceres de pulmão precoce. Estadio 2 e 3, que são estadios localmente avançados, geralmente a gente usa o tratamento cirúrgico, mas a gente precisa utilizar um tratamento medicamentoso associado, seja antes ou seja depois do tratamento cirúrgico. E a revolução das medicações que a gente tem hoje para câncer de pulmão tem ajudado a gente a entender melhor e tem ajudado a gente a aumentar a sobrevida do câncer de pulmão quando pego nessa fase de estádio 2 ou 3, que são doenças localmente avançadas. E estádio 4 são as doenças metastáticas, onde a gente pode utilizar de algumas medicações, como, por exemplo, quimioterapia, que é a mais comum, que todo mundo sabe, que dá aqueles efeitos colaterais. E geralmente a gente vai tratar a maioria dos cânceres de pulmão com essa quimioterapia, mas a gente pode abrir mão também de imunoterapia, que são medicações que vão estimular o próprio organismo, produzir uma reação inflamatória, uma defesa contra o tumor, e o que a gente chama de terapia-alvo, que são medicações específicas para mutações que tem dentro do tumor de pulmão, que vão atuar unicamente naquele local e vão diminuir a proliferação desse tumor, erradicar às vezes até curar essas pessoas. É um tratamento longo? Quando a gente fala de tumor precoce, estádio inicial, geralmente a cirurgia dá conta do caso. Então a gente opera e fica acompanhando. A cada 6 meses o paciente vai no consultório, a gente pede uma tomografia, a gente acompanha geralmente por 5 anos.
Quando o paciente tem uma doença um pouco mais avançada, ele precisa fazer um acompanhamento um pouco mais precoce, geralmente a cada 4 meses, e esse paciente a gente espera que ele tenha recidivas. E essas recidivas, a cada vez que ele tem uma recidiva, a gente pode tratar essa recidiva, seja com radioterapia, seja com outras medicações, outras linhas de medicação, que acaba cronificando o tratamento do câncer de pulmão. Eu tenho pacientes com câncer de pulmão estádio 4, ou seja, metastático já, que trata 10 anos com a medicação e controla a doença, e a gente vai controlando, muda a medicação. Então, assim, a gente cada vez mais está cronificando o câncer de pulmão. A gente está querendo deixar o câncer de pulmão igual uma diabetes, igual uma hipertensão arterial, em que não tem cura, mas você consegue prolongar o controle dessa doença e deixar o paciente com a qualidade de vida adequada. Guia de Saúde. Doutor, e a gente falou de tantos pontos aqui em relação ao câncer de pulmão e não podemos esquecer que estamos em meio à campanha Agosto Branco, que tenta aumentar essa questão da conscientização, do diagnóstico, dos riscos. O diálogo, a conversa, a informação muitas vezes também salva. A gente está no meio do Agosto Branco, né? Um mês que as nossas sociedades médicas elegeram para a gente conscientizar do ponto de vista de risco de câncer de pulmão, de conscientização da população. O mote da campanha desse ano é Ar Limpo, Pulmões Limpos, chamando a atenção para poluição ambiental, né, que a gente está aumentando os casos de câncer de pulmão devido à poluição ambiental. Então a gente precisa também cuidar do nosso planeta para a gente ter mais saúde, e é muito importante esse espaço que a gente tem na mídia, né, para poder conscientizar as pessoas. Eu costumo falar para os meus pacientes: se eu puder curar um câncer de pulmão, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Que bonito Foi isso, bonito. doutor. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Muito sensível da parte do senhor. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua experiência, trazer orientações para os nossos ouvintes. E um ótimo fim de semana. Até uma próxima. José, Daniela, muito obrigado. Muito obrigado, ouvintes da CBN. A gente está à disposição dos ouvintes e da sociedade lá no Hospital de Câncer. E muito obrigado. Boa tarde a todos. Conversamos com o Frederico Monteiro, ele é cirurgião oncológico e chefe do Serviço de Oncologia Torácica do Hospital Araújo Jorge. 10h54.